Oi pessoal, boa tarde. Que bom ver vocês aqui novamente para esse segundo vídeo que nós vamos falar sobre. Vamos passar assim um breve histórico da nova base comum curricular e vamos iniciar o comentário das 10 competências. Vamos lá? Bem, a BNCC vem sendo motivo de pautas há muitos anos e sobreviveu a 6 ou 7 ministros da educação e 2 presidentes da República. E apenas em 2018 passou a ser implementada. A Constituição Federal de 1988 já estava prevista a criação de uma nova base comum curricular para o ensino fundamental. Na Lei de Diretrizes e Bases, LDB, de 96, foi determinada a adoção de uma base comum para toda a educação básica. Então, para a gente ver quanto tempo já faz que isso está em trâmite, né? Essa nova base. Em 1997, foram elaborados os parâmetros curriculares nacionais, referenciando cada disciplina do currículo escolar. E aí, a BNCC é contemplada no Plano Nacional de Educação, PNE, em 2014. Olha quanto tempo depois, não é? O Ministério da Educação, o MEC, e o Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONCEP, a União Nacional dos Dirigentes Municipais, UNDME, definem o grupo de redação e, em setembro de 2015, a primeira versão da BNCC é publicada e submetida à consulta pública. Depois disso, a terceira versão do documento é elaborada em 2017 e a sua aprovação passa por audiências públicas através do Conselho Nacional de Educação, CNE. Sendo que no final desse processo, a Base Nacional Comum Curricular é finalmente concebida pelo MEC. Por fim, a implementação da base comum em todas as escolas é prevista para ocorrer de 2018 a 2020, passando por etapas como, por exemplo, a reelaboração dos currículos, revisão de materiais didáticos e formação de professores. É importante destacar que a construção da nova base foi toda elaborada de forma democrática, envolvendo educadores e membros da comunidade. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Então, eu vou trazer agora os principais impactos e desafios. Para que tenhamos um processo de reelaboração dos currículos de forma articulada e para que não existam inúmeros modelos de documentos no país, foi criado um padrão de currículo através de um regime de colaboração. A ideia é que os estados, junto com seus municípios, padronizem um modelo, porém agregando as especificidades de cada cidade. O regime colaborativo acaba abrindo portas para que outros assuntos possam ser trabalhados de forma articulada e não apenas na elaboração do currículo. Vale destacar que o impacto se dará não apenas na reelaboração dos currículos, mas nos processos de ensino e aprendizagem, gestão, formação de professores, avaliações e no próprio projeto político-pedagógico. Perspassando as etapas abaixo, que eu vou falar para vocês agora,
até chegar na implementação da nova base nas escolas. Então, eu vou falar agora sobre essas etapas de implementação da nova base. A primeira delas é a estruturação da governança da implementação. O principal objetivo dessa dimensão é preparar a rede estadual e municipais para a reelaboração curricular em regime de colaboração, resultando em um documento que abranja todo o Estado. Isso vai ser muito interessante, né, pessoal? Porque o ensino vai ser muito mais agregador. A segunda etapa é o estudo das referências curriculares. Essa é uma etapa de preparação para a produção do novo documento curricular. Aqui nesse ponto é preciso estudar e entender a proposta da nova base, mas também o histórico curricular local, pluralidade e diversidade dos currículos, enriquecendo o debate e qualificando as contribuições. A terceira etapa, então, é a reelaboração curricular. Aqui colocaremos em prática o que foi planejado e termos como resultado um novo documento curricular que deverá garantir as aprendizagens previstas na nova base comum curricular e servir como um norte para a elaboração ou revisão do planejamento dos professores. Lembrando de valorizar a participação de todos os profissionais das redes estadual e municipal das escolas, públicas e privadas. Para que o produto final seja claro e tenha coerência e garanta que as aprendizagens dialoguem com a realidade local. Em seguida, a gente vai falar da formação continuada. O objetivo dessa dimensão é preparar a coordenação estadual de currículo para o planejamento e execução da formação continuada para os novos currículos de referência de maneira integrada às ações formativas das redes. Bom, a formação continuada é um ponto bastante importante, né, de ser citado na nova base. A próxima etapa vem a revisão dos projetos pedagógicos. Essa é uma etapa importante de preparação para os novos currículos, alinhados à nova base comum curricular. A revisão dos projetos pedagógicos representa a valorização da identidade das escolas, alinhados com as suas propostas pedagógicas. Sabemos que o projeto pedagógico é um documento único de cada unidade escolar, que projeta e orienta as ações que acontecem durante o ano letivo. E como temos a nova base comum, entendemos que esse documento necessita ser revisto pelas escolas de forma a assegurar os direitos e objetivos de aprendizagem para todas as crianças e jovens na educação básica. Lembrando que essas mudanças no PPP precisam estar alinhadas com todos os envolvidos. Com os envolvidos nesse processo. O gestor da escola representa a liderança que conduz esse processo. Aqui é importante lembrar que todos os envolvidos devem apoiar esse gestor para que essas mudanças ocorram da melhor forma possível. Os materiais didáticos. Nessa etapa dos materiais didáticos, ela é muito importante para um alinhamento dos processos, que devem apoiar os professores no trabalho com os novos currículos. As equipes das secretarias estaduais e municipais vão colaborar e apoiar as escolas e os professores na escolha e no uso desses materiais. Os materiais didáticos de qualidade, alinhados ao novo currículo,
se bem usados, apoiam os professores no conhecimento e desenvolvimento dos objetivos curriculares em sala de aula, com propósito, sequência e metodologia adequados e coerentes com as demais políticas educacionais. E a última é a avaliação e o acompanhamento de aprendizagem. Esse ponto ela vai ser feita ao longo da implementação da nova base. Bem, a situação que temos atualmente, isso no início de 2020, é que 100% dos referenciais curriculares da educação infantil e do ensino fundamental em todo o Brasil já estão alinhados e aprovados na nova base comum curricular. Assim, a primeira etapa da implementação da base para a educação infantil e o ensino fundamental está concluída. Até quando eu estava fazendo essa pesquisa, tinham 2 estados só que não haviam terminado a implementação. Mas eu acho que agora já deve estar tudo certo. Considerando que os professores estão sendo preparados por meio de formação continuada, as outras mudanças nas escolas já estão ocorrendo, como a revisão dos projetos pedagógicos e o planejamento do novo ano letivo, levando em conta a nova estrutura. Bem, pessoal, pelo que podemos perceber, a nova base ainda possui inúmeras melhorias, mas acreditamos que irá oportunizar um grande avanço para a educação no país. O documento normativo, com certeza, passará por mais revisões ao longo dos anos. E a gente tem, que eu também vi nessa pesquisa, que a Austrália é um exemplo disso. A base comum curricular da Austrália passou por várias revisões. Foram 8 revisões até que chegasse onde eles têm hoje a educação toda feita nessa nova base curricular. E então, aqui a gente pode esperar que também possa ocorrer, que isso não é algo surpreendente, que é algo normal, né? Quando algo novo surge, às vezes precisa remodelar e fazer alguns pontos de diferença. Então, as mudanças projetadas através da nova base, em resumo, trazem uma grande expectativa para garantirmos a questão do aprendizado e a constante melhoria do ensino, temas centrais quando falamos da construção do saber. Sobre a estrutura da nova base, conforme a gente apresentou, ela está estruturada em competências que devem ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica em cada etapa da escolaridade. Então, a partir de agora, vamos dar uma olhadinha na estrutura geral da Base Nacional de Educação para o ensino fundamental, onde os alunos devem desenvolver as 10 competências gerais que pretendem assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Vamos lá então iniciar aqui as competências gerais da educação básica. Bem, são 10 competências que são conhecimento, a número 2, pensamento científico, crítico e criativo, a 3, repertório cultural, a 4 é comunicação, cultura digital, a 6, trabalho e projeto de vida, argumentação, a 8, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, e a 10 é responsabilidade e cidadania. Vamos iniciar destacando as 3 primeiras competências gerais da educação básica e demonstrar como essas competências se relacionam e se desdobram entre si no tratamento didático que é proposto para as 3 etapas da educação.
como nós sabemos, integra a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, vamos entender a construção desses conhecimentos no desenvolvimento das habilidades e na formação das atitudes e valores, como preceituam os termos da LDB. Bem, como a gente já compreendeu, as aprendizagens essenciais que foram definidas na base comum curricular devem contribuir para assegurar aos estudantes o desenvolvimento das 10 competências gerais no decorrer da educação básica. Como diz o documento, consubstanciam, ou seja, elas concretizam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todo aluno cursando a educação básica no país. Essas competências são definidas na nova base comum curricular como a mobilização de conhecimentos, que são os conceitos, os procedimentos, as habilidades, que são as práticas que podem ser cognitivas ou socioemocionais. A gente vai falar muito dessas habilidades ao longo desses vídeos. Das atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Nessa pesquisa, eu pude observar que esse exercício da cidadania é algo muito potencializado, assim, é muito sério o quanto há esse envolvimento de tornar os estudantes cidadãos, né? Com esse olhar crítico de valor, vocês vão ver também ao longo dos vídeos. Essas competências devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo de todos os anos da educação básica, operando como um fio condutor, permeando cada um dos componentes curriculares, desde as habilidades e aprendizagens que são específicas no documento, além dos que serão inseridos nos currículos locais. Conforme vamos perceber, nesse pequeno estudo, as competências indicam à escola e ao estudante o que deve ser aprendido e com que finalidade a competência deve ser desenvolvida. Assim, destacamos a necessidade dessas competências se relacionarem entre a proposta didática nas 3 etapas da educação, como a gente já falou, que são a infantil, fundamental e ensino médio. Mas é normal ficarmos na dúvida quando surge algo novo com o qual temos que aprender a trabalhar. E nos perguntamos, mas afinal, qual a vantagem de seguirmos a orientação das competências? Pelo que percebemos, o intuito da orientação por competências mostrou que o aluno será convidado a deixar sua posição inerte na rotina da sala de aula, para muito além apenas de compreender conceitos, propor ou testar soluções em situações verdadeiras que estarão conectadas à sua realidade local. Olha que ganho imenso que os alunos vão ter com essa proposta. O estudante também será motivado a interagir, assumindo um papel mais participativo na sociedade, de forma que ele seja capaz de construir e expor argumentos, expressando seus próprios princípios e valores. Bom, então vamos conferir como funciona na prática o que dizem as 3 primeiras competências firmadas na nova base comum curricular. Para facilitar o entendimento, as competências ganham um título que sintetiza sua principal característica. Aqui, como vocês podem ver, a primeira é conhecimento. Então, como é que funciona? Conhecimento, né? O que diz essa competência? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para atender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O objetivo central dessa competência é entender e explicar a realidade
colaborar com a sociedade e continuar a aprender. Bom, pessoal, como vocês viram, que eu comentei com vocês antes, logo no início da frase, a gente tem o verbo no infinitivo, que essa competência demonstra, como eu comentei com vocês, para que ela serve, o que ela faz e para que ela serve. Então, essa competência demonstra que os conhecimentos dos campos da experiência das áreas específicas devem ser mobilizados para que possamos compreender e explicar a realidade, protagonizar escolhas e agir de maneira colaborativa, com a intenção de construir uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E assim, lendo essa nossa primeira competência, a gente pode perceber que a proposta na construção de um aluno ativo que consegue não apenas compreender e reconhecer a importância do que foi aprendido, mas principalmente refletir sobre como ocorre a construção do conhecimento. Assim, vai ser possível dar oportunidade para o aluno conquistar a sua própria autonomia para estudar e aprender em diversos contextos, inclusive fora da escola. E, afinal, onde eu vou usar essa competência com meus alunos? A gente percebe que essa competência dialoga com todas as áreas do aprendizado. E como que a gente vai desenvolver essa competência com o nosso aluno, né? Bem, vamos seguir aqui o desenvolvimento dessa competência. A gente vai trabalhar na busca de informação, que então os alunos devem ser capazes de avaliar a pertinência e confiabilidade de fontes diversas, ou seja, a relevância e a fidelidade das informações que eles acessam para resolver os problemas. E a partir daí, compreender algum conceito sobre ética. Olha como é importante, né, pessoal, essa competência que fala da comunicação, do conhecimento e traz aqui esse problema, né, de alta relevância nos dias atuais sobre ética, né? A gente tem visto tanta coisa que tão comum serem passadas e, na verdade, hoje a gente pode dizer que não são verdades, ou a imprensa trata como fake news, né? E a importância disso. Então, falar sobre ética com os nossos alunos, né? Outra parte do desenvolvimento é a aplicação do conhecimento. Então, espera-se que os alunos consigam fazer conexões, atribuir significado e organizar os conhecimentos adquiridos, bem como eles irão aplicar esse conhecimento, elaborando e incorporando estratégias a fim de reter o que estão aprendendo, e aí utilizar esse conhecimento para solucionar os problemas que possam aparecer. Claro que aqui é importante comentar que cada criança vai trabalhar esse desenvolvimento com a sua faixa etária, certo? Bom, terceiro, a aprendizagem ao longo da vida. Essa primeira competência também traz a oportunidade das crianças e jovens poderem demonstrar motivação e autonomia para aprender, onde cada um pode auxiliar, colaborando com a aprendizagem dos colegas, reconhecendo assim a importância de utilizar na vida cotidiana o que está aprendendo na escola. Metacognição. Mas o que afinal é metacognição? Ela foi definida por John Flavel na Universidade de Stanford nos anos de 1970 como o conhecimento que as pessoas têm sobre seus próprios processos. Olha como é interessante essa parte do desenvolvimento. Sendo esses processos cognitivos e a habilidade de controlar esses processos, monitorando, organizando e modificando-os para realizar objetivos concretos. Vamos a um exemplo. Quando estamos lendo um livro
e nos perguntamos se o compreendemos. Nos damos conta que a resposta é não. Lemos de novo. Ou ainda, quando tentamos solucionar um problema, nos damos conta que estamos olhando pelo prisma errado e mudamos de estratégia. Então, a metacognição é onde cada um poderá dominar o processo cognitivo, ou seja, refletir sobre o que, como e por que aprender e utilizar estratégias diversas para dar conta da própria aprendizagem. Com isso, ser capaz de entender e avaliar o conhecimento construído. Então, a metacognição é onde eu domino o meu estudo. É como eu estudo melhor, como eu aprendo melhor. Eu tenho que ler quantas vezes, eu tenho que escrever. E assim, cada aluno vai construir, né, o seu conhecimento. A outra parte de desenvolvimento dessa competência é a contextualização sociocultural do conhecimento. Os alunos vão aprender a compartilhar informações e juntos irão construir o conhecimento, compreendendo e respeitando os diferentes contextos socioculturais onde fazem parte. Bem, e como os professores podem utilizar dessa competência para planejar as aulas? Bem, os componentes curriculares contribuem para que o aluno entenda ele próprio o processo da construção do conhecimento. Mas como sabemos, isso se dá de diferentes formas em cada um, inclusive conosco. Por exemplo, a leitura de fontes ou documentos pode ser importante para uma área de história, mas fazer experimentos e criar novas formas de conhecimentos visuais tem muito mais destaque na aula de ciências. Então, acreditamos que o professor possa reservar alguns momentos para que os alunos pensem o próprio processo de aprender. Como funciona para cada um? Aqui a gente pode sugerir uma discussão sobre o que está sendo apresentado num livro ou num texto, pedindo a opinião dos alunos. Por que eles acham que estão aprendendo esse assunto e de que forma esse assunto tem a ver com a vida de cada um. Trazendo o aluno para falar da sua própria realidade e ele consegue fazer as conexões e perceber a melhor forma de aprender. É claro que essas discussões devem ser propostas em sua complexidade de acordo com a faixa etária de cada turma, já que a competência deixa muito claro que o processo não é apenas saber, mas sim saber como aplicar, valorizando, portanto, a utilização prática do conhecimento. A gente pode entender que essa utilização ocorre de várias formas. Por exemplo, por meio da elaboração de textos, cartazes, vídeos ou até apresentações, como essa que a gente está fazendo agora. E essas produções, se essas produções forem conectadas à resolução de um problema concreto, ela será sempre construtiva. Então a ideia é começar com algo pequeno, que o aluno possa perceber no meio onde vive. Como, por exemplo, um cartaz sobre como separar o lixo, ou qual a forma de atravessar a rua, cuidados com a natureza, e que vai se expandindo na escola, para a comunidade, o entorno, conforme, como já comentamos, a faixa etária de cada turma. E agora vamos para a segunda competência. Logo no início aqui da frase, pessoal, vocês já podem perceber que vai ser sempre um verbo no infinitivo, né? Então, vamos fazer a leitura. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, aqui inclusive as tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. O objetivo principal dessa competência é
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Lendo novamente, a gente percebe que no início da frase tem o verbo no infinitivo. Essa competência demonstra que devemos exercitar a curiosidade, a investigação e refletir de forma crítica, utilizando a criatividade para que possamos investigar, elaborando novas hipóteses e resolver problemas que surgem em todas as áreas do aprendizado. Essa competência contribui na área de ciências da natureza e linguagens. Então vamos comentar sobre o que os alunos precisam desenvolver com base nessa competência no ensino fundamental. Desenvolvimento de exploração de ideias. Os estudantes devem ser capazes de testar, combinar, modificar e gerar ideias para criar formas novas de atingir objetivos e resolver problemas. A gente vai colocar o aluno para que ele converse, dialogue com os colegas e perceba como eu vejo tal situação e o outro, e assim interajam entre eles, explorando ideias, né? Conexões. Comparar essas ideias específicas e amplas, prévias e novas, a partir de diferentes caminhos. Ou seja, ele deve analisar os temas. O próximo é a criação de processos de investigação. Elaborar planos de investigação para pesquisar uma questão ou solucionar um problema. Soluções. O aluno pode questionar e modificar ideias existentes e criar soluções inovadoras. E execução. Avaliar e testar opções para colocar ideias em prática, aprendendo com os erros e acertos. Formulação de perguntas. Elaborar perguntas para garantir uma base sólida para a investigação de um problema ou desafio. A interpretação de dados. Interpretar dados e informações de maneira precisa, considerando o contexto em que foram produzidos para se posicionar criticamente, com base em critérios científicos, estéticos e éticos. Lógica e raciocínio. Utilizar o raciocínio lógico, exemplos concretos e conhecimentos para fundamentar os passos ou procedimentos de sua investigação. O desenvolvimento de hipóteses. Formular hipóteses, considerar a mudança de variáveis e sustentar o raciocínio, com observação, pesquisa, modelo e teorias. Avaliação do raciocínio e explicação de evidências. Analisar e explicar como as evidências sustentam argumentos e afirmações, identificando informações falsas, falhas de raciocínio e diferenças de pontos de vista. E síntese. Enfim, o aluno aprende a comparar e sintetizar informações de diversas fontes, mas principalmente as próprias ideias, para elaborar uma explicação ou um argumento coeso e embasado. Mas então, vamos conferir como que essa competência pode ser utilizada dentro da sala de aula? Bem, eu percebo que essa competência traz um convite para a investigação, para uma nova, para que essa investigação ocorra de uma maneira crítica e criativa, fazendo com que o aluno saia do caminho óbvio. Então faz-se essencial ensinar a formular boas perguntas. Isso a gente pode fazer através de um debate na sala de aula, né? Isso deve ser muito legal. E formular boas perguntas é muito mais importante do que saber a resposta certa.
Lembrando que as competências querem instigar a capacidade de questionar e desenvolver o interesse sobre coisas novas. Então, as crianças e jovens devem aprender a explorar possibilidades. E os professores, então, podem perguntar ou mesmo instigar: por que é assim? Tem que ser sempre assim? Posso explicar esse conhecimento de outra maneira? De que forma era vista antes e como pode ser vista daqui a 10 anos? Instigar o aluno a pensar de várias formas. Bem, vivemos em um mundo onde a mudança é constante. Então temos nas mãos uma forma de criar novas soluções. Afinal, entendemos que reproduzir as mesmas respostas não dará conta dos desafios que virão, os quais certamente serão diferentes dos atuais. E vamos agora para a nossa terceira competência, que é repertório cultural, que fala assim: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. O objetivo dessa competência principal, prevê a produção artística autoral dos estudantes. E como a gente já comentou nas outras competências, a gente percebe logo no início do texto o verbo no infinitivo. Demonstra que valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, para que possamos participar de práticas diversificadas na produção artística cultural. Aqui a gente pode comentar que o ponto fundamental nessa competência é que os alunos conheçam, compreendam a importância das mais diversas manifestações artísticas e culturais. Podemos acrescentar ainda que eles possam se envolver na participação dessas manifestações e atuem e se expressem por meio das artes. Percebemos que essa competência dialoga com as áreas de linguagem e ciências humanas. Então, vamos comentar sobre o que os alunos vão desenvolver com essa competência ao longo do ensino fundamental. Bem, primeiro, fruir, ou seja, vivenciar sua identidade na comunidade onde vive, demonstrando sentimento de pertencimento por meio de experiências artísticas e tendo a oportunidade de explorar relações entre culturas, sociedades e artes. Expressão. O aluno poderá expressar sentimentos, ideias, através de histórias e experiências por meio das artes. Podemos auxiliar, dependendo da idade e série compatível, a documentar e compartilhar a análise de obras criativas. A investigação e identidade cultural. Reconhecer e discutir o significado de eventos e manifestações culturais e da influência da cultura na formação de grupos e identidades. No desenvolvimento 4, a consciência multicultural, que é desenvolver o senso de identidade individual e cultural e demonstrar curiosidade, compreensão e respeito com diferentes culturas e visões do mundo. O respeito à diversidade cultural. Nesse ponto, o aluno pode experimentar diferentes vivências culturais e compreender a importância de valorizar identidades, tradições, manifestações, já que no ambiente escolar há várias trocas e culturas diversas. Mediação da diversidade cultural. Reconhecer os desafios e benefícios de se viver e trabalhar em sociedade, culturalmente diversas, e explorar novas formas de
conciliar valores e perspectivas culturais diferentes ao abordar um desafio em comum. Bem, pessoal, já nos direcionando para o final desse vídeo, vamos conferir como essa competência pode ser trabalhada na sala de aula. Vamos dar como exemplo o professor de artes. Pode auxiliar os alunos a se expressarem artisticamente, permitindo manifestações e estimulando nos mais diversos ramos das artes. Já o professor de educação física pode apresentar um repertório cultural que passe pelo corpo. Isso pode auxiliar o contexto de analisar a origem cultural das atividades trabalhadas, como danças, as lutas. Já na língua portuguesa, as crianças necessitam entender quanto uma língua carrega e transmite características da cultura local, promovendo em todas as áreas o respeito às diferenças. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do material. Nos vemos em breve no próximo vídeo, que falaremos sobre mais algumas competências. Até lá!